Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo a teóloga e assessora pastoral Aparecida Vasconcelos. Nós estamos conversando sobre Teilhard de Chardin. Você dizia, Aparecida, no final do primeiro bloco, sobre a pequena recepção ou a pouca recepção no meio científico do pensamento de Teilhard de Chardin. Qual que é o motivo dessa pouca adesão? Nem sequer um debate crítico há no meio acadêmico científico sobre Teilhard? Um dos motivos trata-se do fato que a sua principal obra, O Fenômeno Humano, os cientistas não veem rigor científico na obra. Então, esta obra que é a suma do seu pensamento, né? Os cientistas não reconhecem esse rigor. Sim. O que nós poderíamos... Você falou também que Teilhard desenvolve uma cosmovisão. O que é a cosmovisão de Teilhard de Chardin? Então, a cosmovisão, ele vê o mundo agora de uma nova maneira, não de maneira estática, de maneira cíclica. Para ele é uma cosmovisão, né? É uma cosmogênese. Trata-se de um cosmo em movimento dinâmico e convergente, né? Então, a visão dele ela é representada por um cone. Essa representação simbólica de um cone trata justamente disso, né? Ela parte das bases, né? A base para ele significa o múltiplo inicial que representa a pulverulência, o pó inicial. E essa representação de mundo, ela se dirige, ela se reúne a um vértice. Esse vértice é o ponto ômega, né? E essa cosmovisão dele, ela é dividida por etapas. A primeira é a pré-vida, ou a cosmogênese, em seguida a biogênese e, por fim, a noogênese. Você poderia explicar essas etapas? Bom, eu já comecei a dar um toque, né? A primeira etapa, que é a pré-vida, ou cosmogênese. Teilhard, ele parte, então, do múltiplo inicial e, a partir do múltiplo inicial, ele vai traçando todas as etapas ali numa linha, numa perspectiva científica. Então, ele fala que do plasma dos átomos foram se formando átomos, dos átomos mais simples, outros mais complexos, sempre na dinâmica da complexidade, de uma maior complexidade, ou seja, de elementos mais simples, sempre elementos mais complexos. Então, chegou a um novo patamar. Aí, a diversidade da vida, ela torna-se exuberante, né? É a biogênese. Então, entra com a parte dos vegetais, das plantas, dos animais com carapaça externa, os animais com esqueleto interno. E, por fim, nós temos aí a noogênese, que é a camada do pensamento, né? O próprio prefixo já mostra, né, que é a camada do pensamento. Então, o que ele explica? Que após uma mutação cerebral, nós temos, então, aí a fase do pensamento. E o ponto máximo, o ponto decisivo do pensamento reflexivo é marcado, então, nessa fase pela liberdade, pela questão da liberdade, né? E Teilhard, então, fala até do ultra-humano, que seria uma fase intermediária, um humano mais evoluído, onde a humanidade tem condições de criar novas estruturas, novos modelos sociais. Seria aí
um ponto que conduz a humanidade ao ponto ômega. Esse ponto ômega, ele teria 3 sentidos para Teilhard. Primeiramente, é uma hipótese científica, ou seja, um ponto natural que conclui o processo evolutivo. É possível perceber o diálogo dele com as teorias científicas da época. Ele tem uma espiritualidade cristocêntrica, poderíamos dizer assim. Que papel tem, então, também essa temática, né, no Cone que o Teilhard desenvolveu e você apresentou aqui agora? Perfeito. Ele vê toda essa estrutura, né, que ele idealiza. O Cristo representa aí o papel original, né, o papel central dessa cosmovisão está aí em Jesus Cristo, que está desde a origem do cosmo, né, está conduzindo o processo evolutivo e está presente na criação. E, de fato, é uma espiritualidade bem cristocêntrica que é marcada aí pela presença do Cristo. E ele diz que portar o Cristo, mostrá-lo em todas as realidades da Terra, era a missão, o evangelho dele. A partir daí, eu acredito que a grande contribuição que ele dá para a reflexão cristológica é mostrar, em primeiro lugar, o que o Cristo significa para nós. Nessa época imensa e que as pessoas têm consciência da dimensão cosmológica, evolutiva, ecológica. Então, essa é uma grande contribuição, acredito eu. E qual seria essa contribuição, Aparecida? Essa contribuição aí no nível cristológico, eu percebo que ela vai desembocar na espiritualidade, né? Por quê? Porque ele mostra que através de todas as coisas, como nós já mencionamos, nós podemos ter um encontro pessoal, como ele dizia, com o vivente pessoal. E através das mínimas situações, tanto o nosso campo de trabalho como o nosso campo, como ele chama, das passividades, aí nós podemos ter esse encontro e ter esse momento aí, essa experiência convivente pessoal. Sim. É possível, o termo cristogênese, ele faz parte dessa nossa conversa aqui? Sim. O que seria uma cristogênese? Cristogênese é uma categoria muito importante no pensamento dele. Significa a gênese de Cristo preparada pela evolução cósmica, posteriormente pela vocação do povo de Israel. Em seguida, ela é manifestada por sua encarnação, seu nascimento, vida e morte. Uma vez que seu corpo glorioso conheceu a ressurreição, não há mais gênese. Essa cristogênese, ela será então preparada, ela será aí manifestada pela Igreja, corpo místico de Cristo, até a parousia, quando o corpo místico de Cristo estiver então completo. Por isso que é uma espiritualidade, o foco dele é um trabalho cristocêntrico, porque ele mostra o Cristo desde a origem do cosmos, Entendo. puxando todo o movimento da evolução. Ele é o foco que polariza, que atrai tudo a si, que sustenta. E então a cosmogênese trata-se então desse movimento, né? A título de conclusão, o pensamento, uma informação adicional, o pensamento de Teilhard de Chardin, ele enfrentou resistências também ali no tecido eclesial, com outros companheiros? Perfeitamente. Enfrentou.
e, sobretudo, quanto à questão do pecado, porque na época, né, ele escreveu uma pequena nota e essa nota foi parar na escrivaninha de Roma. Então, ele foi proibido de lecionar no Instituto Católico em Paris e foi enviado para o seu exílio lá na China, né? E a sua visão, ele tentou na época, não é que ele é contra a doutrina do pecado original, e nem que Jesus é aquele que nos redime, mas uma vez que ele trabalhava nesse meio científico, ele se pergunta, né, como nós podemos dar uma outra linguagem para essa doutrina que já não nutre mais a nossa mente e o nosso coração, sem ferir, né, sem ir contra o que a tradição fala da doutrina do pecado, né? Então, esse ponto, Flávio, ele é bem delicado. Sim, sim. Nos escritos de Teilhard, a questão do pecado original, e ela não é, em parte, ela não é aceita teologicamente. Entendido. Ele dá uma contribuição na medida que ele tenta colocar aí os dados da evolução, tenta dar esse passo, mas tem outros pontos que ele Ainda realmente estão abertos. problemáticos, exatamente. Exato. Eu agradeço muito, professora, a sua participação aqui no Religare, por esclarecimentos tão necessários, né, para a gente compreender o pensamento de Teilhard de Chardin. Eu que agradeço. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.